Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. São Paulo encaminha a renovação contratual do zagueiro Arboleda, diz jornalista André Hernan. O zagueiro Arboleda tirou o fôlego da torcida do São Paulo com a sua atuação diante da Portuguesa no último sábado 27. Equatoriano foi um dos destaques contra a Portuguesa. Na noite do último sábado 27, o São Paulo entrou em campo na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. Na ocasião, o tricolor venceu a Portuguesa SP, pelo placar final de 1-0. O gol são paulino foi marcado por Luiz Gustavo. No momento, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo D, com 7 pontos conquistados. São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. O próximo compromisso do tricolor é na terça-feira, dia 30 de janeiro. O São Paulo encara o Corinthians no primeiro majestoso da temporada de 2024 e em busca de quebrar o tabu no estádio corintiano. Enquanto isso, o clube do Morumbi trabalha nos bastidores a renovação contratual de um dos jogadores do elenco são paulino. Trata-se do zagueiro Arboleda. Tudo pronto para a renovação de Arboleda. O zagueiro Arboleda tirou o fôlego da torcida do São Paulo com a sua atuação diante da Portuguesa no último sábado 27. Os torcedores inclusive pediram para o tricolor renovar com o jogador. O equatoriano havia sido preservado pelo novo treinador Thiago Carpini nos últimos embates, contra o Santo André e Mirassol, respectivamente. Em seu primeiro jogo como titular brilhou. Segundo informações publicadas há pouco pelo jornalista André Hernan, o São Paulo encaminhou a renovação contratual do jogador. O staff do atleta e o clube já estão mais do que entendidos das cláusulas contratuais. Staff e Arboleda aceitam as condições do São Paulo e renovação está muito próxima. Se tudo caminhar bem, a assinatura deverá acontecer em breve, escreveu André Hernan. Jogador é o favorito da torcida são paulina. Arboleda é o mais longevo do clube. Atuando desde 2017, ele ocupa a vaga de quarto estrangeiro com mais jogos com a camisa do São Paulo, passando da marca de 250 na última temporada, 252 ao todo. Pelo São Paulo, Arboleda conquistou dos títulos, tendo levantado a taça do Campeonato Paulista de 2021 e também o da Copa do Brasil na temporada passada. Nos últimos dias, Arboleda entrou na mira do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. A equipe, no entanto, não fez nenhuma proposta. Agora, com a renovação, ele deverá permanecer no São Paulo. No clássico contra o Corinthians, Arboleda deverá ser escalado pelo treinador Thiago Carpini como titular. Com o favoritismo da torcida, o momento do zagueiro é um dos melhores. 37 milhões de reais, joga com Isco. São Paulo decide sobre brasileiro do Betis. Tricolor paulista avalia que precisa se reforçar em 2 setores e a situação de um atleta que atua na Europa veio à tona. Tricolor invicto no Campeonato Paulista. O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Paulista. Com gol de Luiz Gustavo, que foi muito elogiado pelos torcedores, a equipe superou a Portuguesa por 1-0 e chegou aos 7 pontos, mantendo a invencibilidade na competição. Agora, o tricolor paulista terá pela frente o majestoso contra o Corinthians, que vive um momento ruim, e já perdeu 2 em 2024. Inclusive, o treinador Mano Menezes jogou todo o favoritismo do clássico para a equipe comandada por Thiago Carpini. Enquanto isso, os adeptos do Clube da Fé seguem atentos, aguardando que o presidente Júlio Casares faça movimentações nos bastidores e que possa anunciar novas contratações para o elenco atual. Após a saída de Caio Paulista para o Palmeiras, uma das posições mais carentes virou a lateral esquerda. Inclusive Wellington, titular da posição, tem sua renovação emperrada. Sendo assim, o nome de Abner acabou surgindo como alternativa. São Paulo não deve fazer proposta por Abner. O nome do lateral esquerdo revelado pelo Atlético PR teria sido oferecido para a cúpula são paulina. No entanto, o jornalista Jorge Nicola revelou que os valores pesam e que por isso São Paulo não deverá tentar a contratação do jogador que atua hoje com Luiz Henrique e com o espanhol Isco, no Real Betis. Depois de apurar essa história com o pessoal do São Paulo, posso descartar. Não que o São Paulo não queira o Abner, pelo contrário. Seria o lateral esquerdo dos sonhos. 23 anos de idade, tem idade para jogar pela seleção olímpica, enorme potencial, iniciou em seu canal no YouTube. O jornalista foi além. O São Paulo entende que não há nenhuma condição financeira para realizar essa contratação. O jogador foi titular nas últimas 4 partidas do Betis no Campeonato Espanhol, avaliado em 7 milhões de euros, 37,3 milhões de reais, conforme a cotação atual, completou.
Vale lembrar que o contrato de Abner com o clube espanhol só se encerra em 2029. Sendo assim, o time que desejar contar com ele terá que abrir o bolso e pagar a quantia que o Betis investiu para tirá-lo do Furacão no começo de 2023. Diretoria avalia que o elenco precisa de duas peças. Mesmo que não seja o atual ex-jogador do Atlético PR o foco, o São Paulo segue querendo sacramentar a contratação de um lateral esquerdo e de um centroavante. Nicola ainda revelou que o tricolor quer jogadores mais baratos. O atacante em questão seria para a reserva do argentino Jonathan Calleri, visto que a equipe sofreu muito no ano passado quando o jogador não esteve à disposição. A diretoria deve esperar uma oportunidade de mercado para fazer um investimento. Até o momento, a cúpula tricolor acertou as contratações do volante Luiz Gustavo, do meia paraguaio Damian Bobadilla, além dos atacantes Ferreirinha e Eric, que jogam pelo lado do campo. Após marcar gol na estreia, Luiz Gustavo agradece recepção. Gratidão à torcida que me recebeu. Luiz Gustavo estreou pelo São Paulo contra a Portuguesa. Estreia com gol. Neste sábado 27, o São Paulo enfrentou a Portuguesa em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, e saiu com a vitória no Morumbis pelo placar de 1-0. O jogo era cercado de muita expectativa do lado tricolor, principalmente pela estreia do volante Luiz Gustavo, jogador que chegou ao Clube da Fé nesta temporada, vindo do Al Nassr da Arábia Saudita. E a primeira partida do jogador com a camisa do tricampeão mundial não poderia ter sido melhor. Foi ele o autor do gol da vitória, aos 22 minutos do primeiro tempo, sacramentando os 3 pontos para o São Paulo. A jogada do gol saiu após cruzamento de Nicão. A bola teve um leve desvio antes de encontrar Luiz Gustavo livre na grande área, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Palavras de Luiz Gustavo. Após a partida, o jogador enalteceu o São Paulo por tê-lo contratado. Sem dúvida é um dia de gratidão. Agradeço ao São Paulo por abrir as portas para eu voltar para um grande clube. Me senti em casa, disse Luiz. Estou feliz de estar de volta ao meu país depois de muito tempo, sentir a atmosfera, me reconectar com minhas origens. Gratidão à torcida que me recebeu. Agora é nos prepararmos para os próximos jogos, uma semana importante, concluiu. Diante do triunfo sobre a Portuguesa, o São Paulo chegou aos 7 pontos no grupo D, na liderança da chave com o mesmo número de pontos da equipe do São Bernardo, que venceu o Corinthians. Aliás, na próxima terça-feira, 30, tem um majestoso na Neoquímica Arena. O Corinthians chega pressionado para a partida contra o tricolor após perder 2 partidas consecutivas no estadual. Trajetória de Luiz Gustavo no futebol. Luiz Gustavo ganhou projeção jogando pelo Bayern de Munique, da Alemanha. Na Copa do Mundo de 2014 ele foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para participar da competição no Brasil. Rafinha, lateral direito do São Paulo, teve papel predominante para a chegada de Luiz Gustavo. Os dois atuaram juntos no Bayern de Munique e colecionam uma grande amizade dos tempos do clube alemão. No Brasil o volante teve passagens pelo CRB e pelo Corinthians de Alagoas. Na Europa Luiz Gustavo ainda atuou pelo Hoffenheim, Wolfsburg, Olympique de Marselha, Fenerbahçe e por último, o Al Nassr, da Arábia Saudita. Com o técnico Thiago Carpini, a tendência é que Luiz Gustavo seja titular. Nos outros jogos a dupla de volantes foi formada por Pablo Maia e Alisson. Os próximos jogos deverão formar uma base da equipe que o torcedor espera ver em 2024. Mano Menezes confirmou. Carpini tem notícia maravilhosa no São Paulo contra o Corinthians. Tricolor terá uma chance de ouro de quebrar o tabu na Neoquímica Arena. São Paulo começa bem o ano. Neste sábado 27, o São Paulo entrou em campo diante da Portuguesa e venceu por 1-0. Com gol do experiente Luiz Gustavo, o tricolor chegou aos 7 pontos ganhos e segue invicto na temporada. Entretanto, os 2 próximos jogos serão uma verdadeira prova de fogo para Thiago Carpini, já que o clube do Morumbi terá 2 clássicos pesados pelo caminho, cada um com a sua particularidade. Na próxima terça-feira 30, o São Paulo vai até a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians. Até o momento vale destacar que o tricolor jamais venceu atuando no local, o que deixa a pressão ainda maior. Já no próximo domingo, 4, o adversário da vez será o Palmeiras, em jogo que decidirá a edição de 2024 da Supercopa do Brasil, que reúne os 2 campeões nacionais do ano anterior. Chance de ouro contra o Corinthians. Dito isso, falando mais especificamente do majestoso da próxima terça-feira, 30, vale destacar que será a 19ª vez que os 2 times se enfrentarão na casa do Corinthians, inaugurada em 2014.
Neste período foram 18 partidas disputadas com 11 triunfos alvinegros e outros 7 empates. Inclusive, o último encontro no local foi vencido pelo Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Entretanto, vivendo um momento de oscilação em 2023, o time de Mano Menezes perdeu 2 dos 3 primeiros compromissos no Paulistão. Ontem, 27, por exemplo, foi derrotado por 1-0 pelo São Bernardo. Além disso, o jogo contou com uma grande polêmica envolvendo Mano Menezes e Yuri Alberto. Afinal, por conta da má fase do camisa 9, o treinador chegou à pergunta se ele era burro durante o jogo, precisando pedir desculpas na coletiva. Mano joga o favoritismo para Carpini. Posto isso, a relação do torcedor alvinegro com Mano Menezes não tem sido das melhores, justamente pelo mau desempenho coletivo. Assim, ao ser questionado sobre o favoritismo do majestoso, ele não titubeou e respondeu de forma clara: o jogo de terça vai colocar 2 equipes em estágios diferentes. Acho que isso é unânime. O São Paulo tem uma equipe pronta e nós estamos em reconstrução, iniciou o ex-treinador do Internacional. Sei que quando o juiz apitar, ninguém vai querer saber disso. E não vai ser a primeira vez que uma equipe mais estruturada é vencida por uma que está sendo montada. Não é a primeira vez que uma equipe favorita não ganha e que uma com menos favoritismo ganha, finalizou. Vale destacar que, válido pela 4ª rodada do Paulistão, o São Paulo chega para o clássico em melhores condições também em termos de tabela. O tricolor soma 7 pontos e lidera sua chave, empatado com o próprio São Bernardo. Guilherme Arana pode deixar o Atlético Mineiro para jogar em clube inesperado. Guilherme Arana volta a ser especulado fora do Atlético Mineiro. Considerado de forma unânime como um dos melhores laterais do futebol brasileiro, o defensor segue atuando com as cores do Galo. Depois de sofrer uma grave lesão que o tirou da Copa do Mundo de 2022, o lateral esquerdo voltou com tudo aos gramados e encerrou a última temporada com 32 jogos disputados. Agora, em 2024, Arana já participou dos 2 jogos do Galo, mostrando estar totalmente recuperado e jogando no mesmo nível de sempre. Porém, com isso, é comum que outros clubes abram os olhos para seu futebol. Recentemente, o canhoto foi alvo de equipes como Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro, mas acabou renovando com o Galo. No entanto, agora outra equipe aparece de olho. Isso porque, de acordo com o jornal Marca, Guilherme Arana aparece novamente na lista de alvos do São Paulo. Além do defensor, outros nomes bastante falados estão na mira da equipe, incluindo Gabigol e Al-Musrati, voltante do Braga que vem sendo ligado ao Flamengo. No entanto, é difícil imaginar que algo de concreto aconteça nesta janela de transferências, visto que a mesma está prestes a se encerrar. Ainda assim, o interesse existe. Guilherme Arana está com 26 anos de idade e na carreira, além do Atlético Mineiro, soma passagens por Atalanta, Sevilha, Atlético Paranaense e Corinthians, clube pelo qual foi revelado.